Pessoal, eu vou dar a dica agora como resolver esses 4 exercícios aí que vocês copiaram no caderno, beleza? Então, o primeiro exercício aí fala o seguinte: o primeiro exercício representa esse desenho, só que ele não está aí. Então, você tem que desenhar para entender o exercício. Esse exercício fala que tem um ângulo de 60 graus. Eu peguei e desenhei um ângulo de 60 graus, tá vendo aqui, ó? Isso aqui é um ângulo. Esse aqui é o vértice. Ele fala que esse ponto até esse vértice vale 16, então esse lado do ângulo vale 16. Aí ele fala o seguinte: esse ponto aqui, ó, ele quer saber a distância desse outro ponto oposto a esse A aqui, ó, que eu chamei de B, tá certo? Então ele quer essa distância aqui, ó. Essa distância que eu chamei de D, qualquer letra, posso ser de X. Então, na verdade, eu tenho um triângulo retângulo aqui, pessoal. Aqui é 60, aqui é a distância, é o valor que ele quer, e aqui é a distância entre o vértice e o A. Agora eu vou ler o exercício. Um ponto de um lado de um ângulo de 60 graus, então você tem um ângulo de 60 graus, dista 16 metros do vértice. Então, esse ponto que eu chamei de A, ele está a 16 metros do vértice, que é esse cara aqui, ó. Quanto esse ponto dista, quantos metros ele está, qual é a distância do outro lado do ângulo? Então, esse é o outro lado, então ele quer saber essa distância, beleza? Em relação a esse ângulo de 60, quem é essa distância D e quem é esse 16? Vamos colocar os nomes? Esse D não é o oposto, não está oposto, não está na frente do 60, isso aqui é cateto oposto. Isso aqui é cateto oposto. Agora, esse 16 é o quê? Não é hipotenusa? Não é hipotenusa, pessoal? Então você tem que analisar oposto com hipotenusa. Oposto com hipotenusa ou é seno ou é cosseno. Então, gente, pela fórmula oposto e hipotenusa não é seno, então eu vou usar seno de 60. Então eu vou usar aqui, ó, seno de 60. O que é seno de 60? Cateto oposto sobre hipotenusa. Nesse caso, quem é o cateto oposto? É o D, é a distância. Quem é a hipotenusa? 16. Beleza? Então tá aí, ó, seno de 60 pela tabela. Meninos, você vai usar a tabela. Então, se você verificar lá na sua tabela, pode pegar aí no seu caderno, quanto que é seno de 60? Seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. Acabei de olhar na tabela aqui, ó, raiz de 3 sobre 2. Se você pegar a sua tabela, deixa eu colocar ela aqui, vamos ver se vai dar certo aqui no meu livro. Seno de 60 aqui, ó, só um minutinho, não vou parar o vídeo não. Seno de 60 não é raiz de 3 sobre 2? Seno de 60, então eu vou jogar raiz de 3 sobre 2. Tudo bem? Então vamos lá, raiz de 3 sobre 2, raiz de 3 sobre 2, que é igual a esse D sobre 16. Como que eu vou continuar aqui? Ó? Eu vou multiplicar cruzado, tudo bem? Vamos para a dica do 2. O 2 fala o seguinte, ó, o 2 ele já te deu esse desenho aqui, ó. Tá certo? Ele já te deu esse desenho aqui, ó. Então ele quer saber a largura do rio. Aqui tem um rio, ó, né? Se você olhar no desenho aí, ó, aí tem um rio. Então tá aqui, ó. Deixa eu colocar a folhinha aqui para nós aqui, ó. Acompanha aí no seu caderno. Então isso aqui tem um rio, ele quer saber essa distância aqui, essa largura. Ele chamou esse ponto C aqui, B aqui, A, já tá esse desenho. Então determina a largura do rio, que é esse X aqui. Marcou-se para determinar a largura desse rio, marcou-se a distância entre dois pontos, A e B. Então, essa distância ele te deu 100 metros. Então, tá aí, ele te deu 100 metros. Se você acompanhar, pelo meu desenho aqui, não tá dando para ver, mas observa aí no seu caderninho, ó, deixa eu chegar mais perto, é 100 metros, tá? Aqui, ó. Então, marcou essa distância de 100 metros, tá certo? Numa perpendicular às margens pelo ponto A, então perpendicular é reto, então por esse ponto A, lá na outra margem, marcou o ponto C. Então daqui marcou o ponto C. Oposto está na sua frente. E obteve um ângulo de 30 graus. Qual é o ângulo? ABC. Tá vendo aqui, ó? Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Ângulo ABC vale 30. Onde que está esse ângulo ABC? ABC. Então aqui é 30. Determina a largura do rio. Então, olha que exercício legal. Então, vamos imaginar, você está lá no Rio dos Bois.
Então aqui tem a margem do rio, aqui passando aqui, e aqui também tem a margem. Para você saber a largura do rio, você tem que marcar 2 pontos aqui nessa margem. Nesse caso marcou 100 metros, pode ser qualquer valor. Marcou 100 metros. Aí ele traçou uma perpendicular, é reta aqui, marcou esse ponto, que no desenho aí você pode observar que está uma canoa. Aí ele quer saber qual é a largura. Isso aqui é um triângulo retângulo, e ele está falando que a medida do ângulo ABC vale 30. ABC vale 30. Então, beleza. Em relação ao ângulo 30, quem é o x e quem é o 100? O x não é o cateto oposto? O x é o cateto oposto. Hipotenusa é isso aqui que ele nem te deu, então não vou nem marcar. Quem é esse 100? É o outro cateto. Cateto adjacente. Então é cateto, cateto. Cateto oposto sobre cateto adjacente, será que é seno? Será que é cosseno? Será que é tangente? Cateto oposto sobre cateto adjacente é tangente, não é, pessoal? Tangente do ângulo 30. Cateto oposto sobre cateto adjacente. Nesse caso, quem é o cateto oposto? X. Quem é o cateto adjacente? 100. Tudo bem? Você vai olhar na tabela agora quanto que vale a tangente de 30. Deixa eu colocar a tabela para vocês aqui. A tangente de 30, pessoal, o livro, vamos ver se vai dar certo no livro. Tangente de 30 aqui, rapidão. Tangente de 30 não é raiz de 3 sobre 3? Tangente de 30, vamos jogar lá. Raiz de 3 sobre 3. Tangente de 30 é raiz de 3 sobre 3, que é igual a x sobre 100. Tudo bem? Aqui você vai multiplicar cruzado e vai achar o valor de x. Então essa é a dica dos dois exercícios. Você tem que terminar agora, beleza?